Atenção! A maioria das pessoas usa o SAP PM de modo bem básico. Porque se você não usa classificação, características e abas personalizadas, você está literalmente deixando o SAP trabalhar no modo básico. E hoje eu vou te provar isso. Neste vídeo eu vou te mostrar o fluxo completo que quase ninguém domina, criar características, montar classes, vincular no equipamento. E o melhor, no final eu vou abrir a S Pro e te mostrar como criar uma nova aba dentro do cadastro do equipamento, uma funcionalidade que pouquíssimas pessoas conhecem e que muda completamente o jeito de trabalhar com o SAP PM. Se você quer dominar o SAP de forma profissional de verdade, fica até o final, porque você nunca mais vai enxergar os cadastros de equipamento do mesmo jeito. Vamos visualizar agora na prática como cadastrar características. Para isso a gente vem aqui, menu SAP, componentes válidos para várias aplicações, sistema de classificação, dados mestre e aqui CT04, administração de características. Dou um duplo clique. Vou chamar essa aqui primeiro de potência nominal. E posso dar Enter ou clicar aqui nessa folhinha, criar. Nele agora eu dou um nome aqui. Então vou chamar potência nominal. Aqui em status temos em preparação, liberado, bloqueado. São os status que vêm padrão do SAP. Mas também é possível via Customizing, ou seja, via S Pro, cadastrar outros também conforme a necessidade da empresa. Eu vou deixar neste exemplo aqui o nosso liberado. E agora em especificações do formato, em categoria de dados, a gente seleciona qual é a categoria que essa característica faz parte. A gente tem o char, que é o formato de caracteres, o cur, formato de moeda, date, formato de data, num, formato numérico e time, formato de horário. Para este nosso exemplo agora, para a potência nominal, a gente vai colocar formato numérico. Ao pressionar aqui formato numérico, a gente tem aqui o número de posições. Qual é o número de posições que eu quero? Eu vou colocar neste exemplo aqui, vou colocar 8, ou seja, até 8 posições permite. E a casa decimais, vou colocar 1. E a unidade aqui a gente preenche. Então, eu vou colocar neste nosso exemplo, watts. A partir daqui a gente tem a opção de valor único, de valores múltiplos, valores de intervalo permitido, valores negativos permitido. Neste exemplo aqui da potência nominal, eu vou colocar valores intervalo permitido. Aqui a gente pode vir em denominações, e aqui em denominações e títulos, nós podemos colocar traduções. Então, neste nosso exemplo, estamos em português, potência nominal. Mas, se outras pessoas forem utilizar também, empresas que trabalham a nível mundial, no momento de cadastrar característica, a gente pode colocar aqui os idiomas. Então, a gente pode selecionar aqui o match code, por exemplo, em inglês, e escrever o nome que a gente quer para aparecer nessa característica para o inglês. Neste nosso exemplo, só vou deixar aqui o português, mas é importante saber que também a gente pode colocar aqui diversos outros idiomas e qual vai ser a denominação a aparecer naquele idioma específico. Assim, se algum usuário estiver acessando em inglês, vai aparecer o que é colocado como tradução, em espanhol também e assim por diante. Agora aqui em valores, a gente pode definir aqui um critério de valores. Como a gente seleciona aqui valores de intervalo, a gente quer, neste exemplo, colocar um intervalo permitido, que é, eu posso colocar de tanto a tanto, por exemplo, de 10 a 20, de 0 a 50, de 1000 a 2000, enfim, você coloca esse range, essa faixa de valores. Neste nosso exemplo, eu vou colocar aqui de 2000, dou um espaço, coloco um tracinho, dou um outro espaço, até 500 mil e pressiono Enter. Ao pressionar Enter, ele já deu aqui, que veja que vírgula zero, que é justamente aqui uma casa decimal que ele já inseriu aqui, Então, de 2.000 aqui até 500 mil watts. Então, ele já insere também, ao pressionar Enter, aqui qual foi a unidade que nós colocamos. É importante destacar também que a unidade ela já tem que estar cadastrada, você não consegue colocar qualquer coisa. Então, são as unidades de medidas já cadastrado aqui no SAP. Então, tem várias unidades, o watts aqui já está cadastrado, a gente pode inserir. A partir deste momento aqui em dados adicionais não vamos colocar nada, e em restrições neste momento também não vamos colocar nada. E agora podemos clicar em gravar. Clicamos em gravar, a característica potência nominal foi criada. Agora eu vou cadastrar outra característica, que eu vou chamar de tensão de saída. Tensão de saída. Desta vez, em vez de clicar aqui na folhinha,
eu vou pressionar Enter. Pressionei Enter. Como ele já viu que não existe essa característica, ele mandou aqui uma mensagem. Característica ainda não existe ou não é válida. Criar características? Vou clicar em Sim. Clico em Sim, ele abre a denominação. Vou colocar aqui tensão de saída. No status, vou deixar também como liberado. E categoria de dados, vou colocar também, neste caso, formato numérico. E o número de posições, vou colocar 3. Casa decimal, vou deixar 0. E a unidade, volts. E neste caso, agora eu vou colocar de valor único. O que isso significa? Que a gente só vai poder, na hora de efetuar a classificação, utilizar essa característica, a gente só vai colocar um valor. Só é um valor permitido. Então a gente tem como, por exemplo, 220 volts, 380 volts, 440 volts. Então o equipamento ali ele não pode ser, ao mesmo tempo que ele é 220 volts, deixar ele, no caso, como bivolt. Nesse nosso exemplo, nessa nossa utilização, não. A gente quer definir que realmente ele é fixo. Então, ou ele vai ser 220 volts, ou 380 volts, ou 440 volts. Então, para isso, eu vou deixar de valor único. Posso vir aqui em denominação. Também, aqui eu posso colocar as traduções que eu desejo. E aqui em valores, agora a gente vai colocar as opções. Então, vou colocar aqui 220. 380, 440 e pressiono Enter. Pressionei Enter, ele já trouxe aqui qual é a unidade. Então, automaticamente, ao pressionar Enter, ele já definiu. E a partir deste momento, posso clicar aqui também em gravar. Então, nós criamos a nossa segunda aqui, característica, tensão de saída. Agora, vamos cadastrar outra característica. Vou chamar ela aqui de tipo de combustível. Vou clicar aqui na folhinha para criar um novo. Denominação, tipo de combustível. Vou deixar também como liberado. E agora eu vou selecionar aqui caracteres. E vou deixar ele aqui como caracteres. Eu vou colocar 10 aqui posições de valores múltiplos. E aqui em valores eu vou colocar os valores. Então vai ser valores diesel, gasolina, gás natural. Diesel, gasolina, gás natural. E eu posso também deixar como valores propostos. Neste exemplo aqui, eu vou selecionar que o valor proposto ele é em diesel. Aqui não é obrigatório, eu quero falar com que ele deixe um valor proposto. Então, eu vou deixar aqui diesel. Aqui eu vou voltar como de valor único, porque só vai poder ser 1. Então, se a gente selecionar aqui agora, veja que já desmarca. O que isso significa? Se eu deixar aqui de valores múltiplos, eu consigo selecionar mais de um. Então, neste exemplo, não faz sentido aqui o tipo de combustível nesse exemplo, ele ser diesel, gasolina e gás natural. Eu quero obrigar que seja um único valor. Então, perceba que agora, eu vou voltar aqui, ó, selecionar aqui de valor único. E agora, se eu seleciono esse, ele não deixa selecionar esse outro, ó, ele desmarca já. Então, vou deixar como diesel, como valor aqui único e como valor aqui, neste caso, proposto. E vou clicar em gravar. Clique em gravar, a gente tem mais uma característica cadastrada, tipo de combustível. Agora vamos colocar uma outra característica. Vou chamar essa outra característica de nome fabricante. Pressiono Enter. Clico aqui para confirmar a criação. Nome do fabricante. Já vou deixar no status liberado. Categoria, vou deixar aqui caracteres 30. De valor único. E aqui a gente vai fazer um pouco diferente. Aqui a gente já vai buscar direto lá do dado que tiver no cadastro. Então, se a gente entrar aqui na IE02 e consultarmos aqui um equipamento, esse 100.12.153, eu quero que traga lá na característica este campo aqui, ó, este valor, que é o campo do equipamento que está na tabela EQI e o Hertz. Então, a gente coloca diretamente o nome da tabela EQI,
e aqui o campo Hertz e pressiona Enter. Então ele já fala que os dados de formato foram copiados do Data Dictionary, confirmo aqui e posso clicar em gravar. Então a gente tem aqui a característica nome fabricante criado. Portanto, nós criamos 4 características. Criamos a característica potência nominal. Vou clicar aqui para visualizar, exibir. Temos ela, característica, com a denominação aqui, com os valores de 2.000 a 500.000. Também criamos a característica tensão de saída. Então temos aqui a 220 volts, 380 volts, 440 volts. Temos o nosso tipo de combustível, nossa característica tipo de combustível, diesel, gasolina, gás natural. E por fim, temos o nome fabricante, onde que a gente definiu que os dados vão vir da tabela EQI do campo Hertz. Agora que nós cadastramos as características, vamos agora cadastrar a classe e relacionar estas características à classe. Mas antes de cadastrarmos a classe, gostaria de te pedir o like, comentários e a inscrição no canal se ainda não é inscrito. Isto não custa nada para você, mas é muito importante para mim. Este vídeo é parte do meu curso completo sobre o SAP PM, onde aprendemos passo a passo, mesmo que você nunca tenha entrado no SAP, até configurações avançadas. Então, se está gostando, considere meu treinamento completo, link na descrição. Além do SAP PM, tenho de cursos de integração do SAP com Excel para automatizar seu trabalho, além de outros módulos do SAP. Dá uma olhadinha, com certeza não irá se arrepender e você irá alavancar sua carreira no conhecimento do maior sistema empresarial do mundo, que é o SAP. E agora vamos para o cadastro da classe na prática. Acessamos a transação CL01 e aqui damos um nome para a classe. Vou chamar de classe gerador. Aqui em tipo de classe, a gente tem que marcar qual é o tipo que a gente quer. Temos o tipo 001, que é classe do material, quando colocamos características ao material lá no módulo de MM. Temos a classe de equipamento, que é o que estamos trabalhando, classe de local de instalação de referência, características de controle e diversos outros. Veja que são vários e vários. A gente vai trabalhar, estamos trabalhando no equipamento. Então vamos selecionar aqui classe de equipamento e pressiono Enter. Ao pressionar Enter, dou um nome aqui a essa classe. Vou chamar de classe para o gerador. Aqui em status, já vou deixar no status liberado. E agora vou em características. Aqui em características, entramos com as características que cadastramos. Posso digitar diretamente aqui potência nominal. Quando a gente já sabe o nome das características de cabeça, a gente já pode digitar diretamente. Ou podemos clicar aqui no Match Code e efetuarmos a busca. Vamos dizer que você sabe que tem a ver ali com potência, mas não recorda, não lembra o resto. Então podemos digitar aqui asterisco, iniciar pesquisa, ele vai aparecer aqui, os que tem. Então trabalhando aqui, potência nominal. Tensão de saída também posso buscar. Então, vamos dizer que eu quero buscar ali, eu quero ver tens, asterisco, iniciar a pesquisa, tensão de saída. Temos ali o tipo de combustível, já vou digitar diretamente. E aqui, por fim, nome fabricante. E vou pressionar Enter. Pressionei Enter, perceba que ele já trouxe aqui a denominação, potência nominal, tensão de saída, tipo de combustível, fabricante não imobilizado, conforme ali o campo que a gente selecionou. E agora posso clicar em gravar. Cliquei em gravar, a característica agora, todas as características foram relacionadas. Se eu clicar agora para consultar, veja que a gente tem a classe, a nossa classe do gerador, e temos todas as características aqui relacionadas, as 4 que nós cadastramos. E por fim agora, com as características cadastradas e com a nossa classe cadastrada e já relacionada com as características, a gente pode fazer o relacionamento dessas características lá no equipamento. Então a gente pode entrar na transação IE01 quando a gente vai cadastrar um novo equipamento, ou acessamos a transação IE02 quando vamos modificar um equipamento. No nosso exemplo, vamos modificar um já existente. Então pressiono aqui IE02, dou um Enter e entro com o equipamento. Neste exemplo, 100.12.153. Pressiono Enter. E aqui em equipamento, a gente tem aqui, síntese de classes. Vou clicar nele e agora eu vou entrar com a nossa classe que a gente cadastrou, que é classe do gerador. Pressiono Enter e perceba que aqui já vem automaticamente
as características da nossa classe. Então, cadastramos 4 características: potência nominal, tensão de saída, tipo de combustível e fabricante do imobilizado. Neste caso aqui, potência nominal, vou clicar aqui no Match Code e podemos visualizar que está justamente no range 2.000 até o 500.000. Se a gente abrir lá o cadastro da características e vamos consultar essa daqui, que é a potência nominal que cadastramos, potência nominal, podemos ver que aqui em valores a gente colocou aqui um range, ó, 2.000 a 500.000, e é exatamente o que aparece aqui. Então vamos dizer que eu tentasse inserir um valor fora desse range. Vou colocar aqui 1.500. Ao pressionar Enter, perceba que ele dá uma mensagem aqui, ó, potência nominal 1.500 não existe. Se eu tentar agora colocar um valor, por exemplo, de 2.700 e pressionar Enter, ele permitiu e já trouxe aqui certinho com a unidade de medida. Vamos dizer que eu vou colocar um outro valor aqui, vou colocar 750.000. Pressionar Enter, também ele dá erro. Por quê? Porque a gente definiu, ó, que o valor é de 2.000 até 500.000. Então a gente definiu aqui, ó. Então a gente falou que estes são os valores permitidos, esse range. Então a gente colocou no dados básico que valores de intervalo permitido e dentro do intervalo definimos o intervalo que vai de 2.000 a 500.000. Qualquer valor fora aqui deste intervalo, ele vai dar o erro, não vai permitir que o usuário entre com essa informação. Neste caso aqui, então, eu vou colocar 2.500, que está dentro do valor permitido, pressiono Enter. Vou agora para a tensão de saída. A tensão de saída, clicando aqui em Match Code, temos aqui as opções 220, 380, 440. Se eu selecionar aqui 220, ó, já marcou, e vamos dizer que é 440. Cliquei, ele desmarca aqui automaticamente e já vai selecionando. Veja que ele só permite 1. Por quê? Porque a gente definiu lá na característica, eu vou entrar aqui nela também, tensão aqui de saída. Se eu visualizar, ó, eu estou colocando que é de valor único, e dentro dos valores eu coloquei essas 3 opções, 220, 380, 440. Neste caso, então, como ele é de valor único, eu sou obrigado a informar apenas um, neste caso aqui. Eu vou colocar o 380, vou confirmar. Veja que o tipo de combustível ele já veio diesel. E por que ele já veio diesel? Se eu entrar aqui em tipo de combustível e visualizar, é de valor único e a gente colocou ele aqui, ó, como valor proposto. Então ele já vem como proposição, já vem proposto o diesel, mas nada impede que o usuário possa aqui selecionar e marcar um outro. Vamos colocar aqui gasolina e confirmar. E esse ABC compressores? Da onde que ele vem? Ó, ele já está fixo e está até cinzinha aqui, não permite mudar. Por quê? Porque neste exemplo aqui, a gente cadastrou lá no nome do fabricante, característica nome do fabricante, a gente definiu que ele vai vir a referência a um campo de tabela, aonde que na tabela EquiHurst a gente tem o nome aqui do fabricante. Então, se a gente consultar, abrir também uma outra transação aqui, aí é 03 de consulta, e consultarmos agora este equipamento, que é o que nós estamos trabalhando, podemos ver que aqui o fabricante ABC Compressores. Então, ele já está buscando automaticamente aqui deste campo. Então, a gente também tem essa opção de fazer isso. A partir do momento aqui que a gente fez as características, definiu, a gente pode finalizar. Neste caso agora, a gente criou, perceba o potencial disso, né? A gente conseguiu criar características, criar ali classe, e agora dentro dos cadastros dos equipamentos, a gente consegue vir aqui em síntese de classe e termos aqui informações adicionais. Então perceba o potencial que tem esta ferramenta de classificação, onde você consegue inserir novos campos sem precisar de programação, sem precisar de desenvolvimento, sem precisar de ABAP. Então nós temos estes campos aqui como padrão, a gente tem diversos campos como padrão, e a gente consegue ir adicionando novos campos conforme a necessidade da empresa. E não precisa, é como se você estivesse criando o campo Z, só que sem ser exatamente o campo Z, você utiliza a funcionalidade do próprio SAP, você consegue criar novos campos, como se fosse a criação de novos campos, que a gente chama aqui de características e de classe, que é o sistema de classificação do SAP. Neste exemplo aqui, nós cadastramos uma potência nominal, uma tensão de saída, tipo de combustível, fabricante não mobilizado. E a gente consegue utilizar isso para todos os equipamentos. Vou clicar aqui em gravar, eu gravei. Se a gente acessar qualquer um outro equipamento, vamos colocar aqui um outro, consigo vir em algum outro. Neste caso aqui, eu vou acessar um outro, o 62, pressionar Enter.
Vou colocar aqui síntese de classe. Vou colocar a nossa classe aqui. Classe do gerador. Pressionar aqui Enter. Vou colocar a potência aqui, vamos colocar 3000. Tensão 440. Vou deixar diesel. E vou clicar aqui em finalizar. Gravar. Agora, ao consultar esse daqui, vamos consultar este equipamento. 162. Consultei. Vou colocar aqui síntese de classe. E vou abrir o outro. IE03, o 100.12.153. E vou clicar aqui em síntese de classe também. Então perceba que nós temos aqui dois equipamentos. Um compressor XYZ, onde nós temos a potência 2.500 watts, a tensão de saída 380 volts aqui, tipo de combustível gasolina, fabricante ABC Compressores. E nós temos esse outro equipamento, compressor 03 novo, onde que ele tem uma outra potência, uma outra tensão, um outro tipo de combustível e é do mesmo fabricante. Então perceba que a gente consegue agora nos equipamentos cadastrados na base, a gente consegue ir atribuindo valores para esses campos que a gente cadastrou, para essas características que nós cadastramos. Desta forma, a gente tem um grande potencial utilizando o sistema de classificação do SAP. Neste exemplo, utilizando aqui para equipamentos do módulo do SAP PM, podendo também a gente efetuar cadastros desse tipo para local de instalação, efetuar esse mesmo estilo lá para materiais no MM, enfim, é uma funcionalidade que é cross-módulo, né? Ou seja, permite a gente efetuar isso, utilizar não apenas em um módulo, não apenas em um cadastro, mas em diversos do SAP. Usando nesse exemplo aqui, a gente viu para o módulo do SAP PM para equipamento. Reforçando, então, a gente consegue ter essa funcionalidade também lá no módulo de MM para classificar material, para classificar lotes lá no módulo de qualidade, para classificar a parte lá do PP, de estrutura de produto, para caso a gente tenha estruturas com variantes. Enfim, é uma funcionalidade bem bacana e ainda que pouca gente conhece e ainda posso dizer que é subutilizada, mas tem um grande potencial. Lá no começo do vídeo, eu te prometi que ia te mostrar uma parte avançada, e agora chegou a hora. Eu faço questão de ensinar tudo, sem enrolar e sem esconder nada, porque quem trabalha com SAP merece dominar a ferramenta de verdade. Então vamos entrar nesse Pro e criar aquela aba personalizada no cadastro do equipamento, do jeito profissional. E se você quiser aprender SAP PM de forma completa, organizada e direto ao ponto, desde o básico até recursos avançados como este, eu tenho um curso onde eu ensino tudo passo a passo com prática real no sistema. O link está aqui na descrição. Depois dá uma olhada porque realmente vai te ajudar a evoluir no SAP. Vamos lá? Se consultarmos o equipamento, exemplo aqui, IE02, e visualizarmos ele aqui, 100.12.153, podemos ver que a gente consegue mexer na classe, clicando em síntese de classe e efetuando as alterações necessárias. Mas perceba que sempre você tem que vir aqui e clicar em síntese de classe. E se você quiser deixar como uma aba aqui adicional, veja que a gente tem aqui a aba geral, aba localização, aba organização, estrutura, dados de garantia. Se a gente quiser cadastrar como uma aba, a gente consegue. Para isso a gente tem que acessar a transação, a gente tem que acessar a parte do S-Pro, que é a parte de configuração do SAP, que é específica ali do time de TI ou do time de consultoria. Então se você é um usuário comum, um usuário chave ali, provavelmente você não vai ter acesso a essa transação, mas é interessante você saber que existe essa opção e você pode até pedir para solicitar isso para o time de TI, solicitar para o time de consultoria, ou se você é consultor, é de TI, você também saber que fazer e que sabe que existe essa possibilidade e como fazer. Então para isso a gente acessa aqui a S-Pro, IMG, referência SAP, manutenção e serviço de cliente, dados mestre em manutenção e serviço de cliente, objetos técnicos, dados gerais e aqui clicamos em definir perfis de visões para objetos técnicos. Nele a gente vai selecionar qual é o que faz parte, a gente está utilizando equipamento de manutenção, então eu posso marcar ele aqui e clicar em atividades e layout de visão. Cliquei e aqui eu posso agora clicar em entradas novas, vou clicar aqui no Match Code, dados adicionais, pressionar Enter, já apareceu aqui dados adicionais 2, e aqui em número já vou colocar o que eu quero. Então se a gente visualizar aqui, ó, a gente tem aqui classificação. Então podemos clicar aqui em classificação, vou dar um duplo clique, vou colocar aqui para ativar. Agora eu vou clicar em gravar.
Cliquei em gravar, dados gravados. Se eu abrir agora a transação IE02, acessar aqui este equipamento mesmo, veja que aqui a gente tem dados adicionais 2 e temos as características, ou seja, a gente passou a visualizar, criar uma aba nova aqui, potência nominal, tensão de saída, tipo de combustível. Posso vir mudar ele diretamente por aqui agora. Então a gente adicionou. Então, além da gente ter criado o campo novo, a gente pode trabalhar e criar a abinha aqui diretamente e ter as informações que nós criamos. Então a gente criou só 4 campos. A gente poderia ter criado muito mais campos e montado da forma que a gente deseja. Fica totalmente customizável, onde que a gente não precisa ter nenhum desenvolvimento. A gente não utilizou nenhuma linha de código ABAP, a gente não precisou de desenvolvedor. Nós mesmos conseguimos fazer. Também, veja que está escrito aqui, dados adicionais 2. Eu posso mudar. Eu posso clicar, selecionar ele aqui, vir em ícones e textos de visão. E aqui clicar em entradas novas. Coloco aqui o número, que é o 100. E aqui eu posso colocar o título dela. Então, vou colocar características. E clico em gravar. Se eu abrir novamente a IE02 e acessar aqui, perceba que agora, características. Nós demos aqui o nome até o label. Então a gente tem geral, localização, organização, estrutura, dados de garantia e agora temos aqui as características com as nossas características. Então a gente pode acessar diretamente agora pela aba aqui ou como podemos vir aqui em síntese de classe e também visualizarmos os mesmos dados. Então perceba que a gente cadastrou as características, a gente cadastrou a classe, relacionou as características à classe, relacionamos a classe ao equipamento e dentro do equipamento com a classe relacionada podemos entrar e efetuar o cadastro das características. E agora, por fim, a gente conseguiu ainda criar uma aba aqui no cadastro do equipamento e darmos até mesmo o nome aqui do label dela e temos diretamente aqui na aba, podemos fazer esse cadastro. Então veja o potencial, né? Tudo isso a gente fez sem desenvolvimento, sem ABAP, simplesmente configurando aqui o sistema, customizando o sistema da nossa maneira, conforme a necessidade da empresa. Se gostou, não esqueça de deixar o like e comentários. Veja minhas playlists sobre SAP, todas gratuitas com muito material de curso pago. E se quiser aprender SAP do zero, de modo estruturado e passo a passo, considere meus treinamentos completos, links na descrição.